Irmãos, todos nós estamos lançando com nossas ações, com os nossos pensamentos, com a nossa vida, estamos lançando sementes. E o nosso cultivo precisa trazer ao mundo frutos que alegrem o coração de Deus, a sua vida, aquilo que você planta a cada dia. E eu gostaria de pensar em cultivar o amor, em cultivar o amor. Assim como olhamos para as paredes desse templo, sólidas, firmes, erguidas há tantos anos, mas sabemos que atrás deste acabamento existem tijolos que foram unidos um a um por cimento. O cimento é aquilo que mantém cada tijolinho unido. E o cimento que pode trazer a união perfeita, colar todas as coisas e manter colado, é o amor em nossas vidas. Quando nós pensamos, escuta, quando nós pensamos no respeito, quando nós pensamos em obediência, quando nós pensamos em união, quando nós pensamos em ajuda mútua, quando nós pensamos em todas as questões que precisam compor uma família, estas questões são tijolinhos. Mas o que vai manter esse paredão de bênção da nossa casa é o cimento do amor. E quando falta amor, então falta a cola que mantém ligada o respeito, o bom trato, a obediência e todas as demais coisas citadas e não citadas que compõem um lar. Quando falta o amor, então nós precisamos cultivar o amor. E Jesus, falando sobre amor, ele conseguiu resumir de uma forma tão esplendorosa, ele conseguiu sintetizar aquilo que precisa ser o nosso alvo maior, para que Deus receba de nós aquilo que Ele merece receber, e para que a nossa família e todas as demais pessoas que estão ao nosso redor, o nosso próximo, e todas as pessoas que serão alcançadas pela influência que nós deixamos aqui, ainda que não venhamos conhecer, mas que elas possam ver de fato o amor. Lá em Marcos capítulo 12, versículo 30 e 31, você conhece bem o texto? Marcos 12, 30 e 31, quando Jesus, ele, sintetizando os mandamentos, ele os resume em dois, e ele diz assim, Marcos 12, 30 e 31. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Senhor Deus Todo-Poderoso, ajude-nos a analisar o amor que reside em nós. Ajude-nos, Pai, a lutar para que este amor se intensifique, de tal maneira que eu possa reproduzir aquilo que é digno aos olhos de Deus, através do amor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos,
O amor precisa de fato ser entendido para ser vivido. E sem entendermos o amor, não conseguimos expressá-lo da forma que se deve. Se o amor é este cimento que liga todas as coisas que beneficiam um relacionamento, beneficiam um lar, então eu preciso cultivar este amor. Eu preciso fazer com que toda a cultura, todas as sementes que eu lanço, redunde em amor, contextualize o meu amor. E a palavra nos diz que Deus é amor. João vai dizer na sua carta, Deus é amor. Se Deus é amor, cultivar o amor é me aproximar de Deus a cada dia. Jesus disse, olha, se todos os mandamentos, dos 10 aos demais mandamentos que nós podemos tirar da palavra do Senhor, se nós pudermos então resumir ou sintetizar todos eles, estes 2 mandamentos aqui, eles resumem perfeitamente aquilo que nós precisamos viver. E o primeiro mandamento de todos os irmãos sabem: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Deus precisa ser amado por nós, porque Ele é a fonte do amor. E se hoje nós vemos a insuficiência do amor, é reflexo do quanto o homem está longe de Deus. Se nós vemos na nossa casa a ausência de amor, é reflexo da distância em que os nossos familiares estão de Deus. Escutemos e atentemos para isso. Porque quando nós nos aproximamos de Deus, então conseguimos também reproduzir o amor. E Deus nos chama para reproduzir este amor em família, unir-nos a Deus. Semana passada citei o texto lá de Mateus 24, quando Jesus ele diz que por se aumentar a iniquidade no mundo, multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Irmãos, não deixemos que a iniquidade, que aqueles pecados que nós damos a eles concessão, eu concedo que ele permaneça existindo, não deixe que este pecado evidencie na sua vida e na sua família a ausência do amor, porque isso vai acontecer se esse pecado não for vencido, se esse pecado não for tratado. Nós precisamos analisar o nosso amor, o amor que trabalhamos, o amor que tratamos, o amor de Deus em nós. Então esse primeiro mandamento nos ensina, precisamos nos aproximar de Deus. Num tempo em que a família está sendo desconstruída, e desde o princípio, o inimigo ele luta para desconstrução da nossa casa, mas Deus espera que injetando o amor, nós possamos mantê-la viva, porque assim como o nosso corpo, ele é constituído de células minúsculas, a nossa sociedade é constituída de uma célula minúscula chamada família. E se hoje vemos o aumentar da violência, o aumentar do desrespeito, o aumentar de todas as coisas perniciosas a esta sociedade, é porque as famílias estão desestruturadas. E nós precisamos trabalhar a começar da nossa casa. E o melhor trabalho que se pode fazer é amar. Analisando o amor aqui, falando desse segundo mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo, nós podemos perceber que sem este amor, o egoísmo ele se espalha com muita facilidade.
O egoísmo se espalha assim como a Covid se espalhou pelo mundo. De fato, irmãos. Mas olhando para o texto que Jesus nos ensina tão grandiosa e graciosamente, ele diz aqui: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O teu próximo vem primeiro. Irmãos, se estivéssemos de fato em família, amando o nosso pai, amando a nossa mãe, amando a nossa esposa, amando o marido, amando os filhos, amando o próximo primeiro. A grande questão dos lares é que a inversão deste texto tem sido real. Há um amor pela minha vontade, há um amor possessivo, há um amor que coloca o outro em segundo plano. Então eu amo as minhas coisas, eu amo os meus desejos, eu amo aquilo que me agrada, e eu me coloco em primeiro lugar. E eu tiro o poder da palavra de Deus e a ação da palavra, e a ação que esta palavra tem sobre a minha vida e sobre a minha família, eu anulo, porque eu estou invertendo a palavra. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nós precisamos entender que na questão do amor, eu preciso estar em segundo lugar. Eu preciso colocar aquelas pessoas que estão dentro da minha casa em primeiro lugar. Eu preciso visualizá-las de forma importante, a que eu possa fazer sim, fazer algumas concessões, a que eu possa ceder, a que eu possa também me colocar como sacrifício para dar o melhor a eles. Porque se cada um, refletindo a esta mesma visão, assim fizer, irmãos, que família maravilhosa, que família cheia da graça, que família onde cada um é gentil com o outro e sempre coloca o outro em primeiro. Que família maravilhosa teríamos. Isso não é utopia, isso é a literalização da vontade de Deus na vida da família, é o que Deus espera de nós. Meus queridos irmãos, pensando nesse amor vivenciado pela família, quando falta o amor, o que sobra não é suficiente para manter uma família de pé, para manter uma família que possa realmente reproduzir aquilo que Deus espera. Nós temos um ajuntamento de pessoas que residem no mesmo lugar, mas isso não é família, isso não é aquilo que Deus espera com essa denominação família. Isso é um ajuntamento apenas, mas o Senhor espera que de fato nós possamos amar. Texto conhecidíssimo de 1 Coríntios 13, os versículos de 1 a 3 nos diz assim, escuta: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios de toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Um dos textos mais conhecidos, cantados, recitados, precisamos vivê-lo, porque Deus deixa aqui nesse texto a certeza de que sem amor não há realidade naquilo que nós dizemos, naquilo que nós vivemos, naquilo que nós fazemos. Ele está dizendo, olha, tudo que nós trazemos à luz para essa vida, se não é fruto do amor, então
ela é inoperante, ela não é real, e ela não é perfeita, ou não é baseada na perfeição. Analisando esses versículos aqui, eu gostaria que você acompanhasse comigo. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, mesmo tendo toda a habilidade, mesmo sendo um erudito, mesmo sendo fluente em todos os idiomas imagináveis na terra, falar a língua dos homens, mas eu nada seria se a minha língua não reproduzisse a vontade de Deus. Ainda que a poesia mais bonita, ainda que as palavras mais doces, Deus, Ele espera a ação. Porque quando Deus, Ele fala, e quando Ele mostra o seu falar, a linguagem de Deus é amor. A linguagem de Deus é o amor. Ele fala através do amor que Ele derrama sobre nós. Ele fala através do amor que faz com que a misericórdia dEle venha a cada manhã e nos impeça de ser destruído. Ele fala através do amor quando, deixando o céu, o próprio Filho dEle veio para resgatar aquele que estava perdido, aquele que se encontrava totalmente tomado pelo pecado. A linguagem de Deus é o amor. Quando você ama, você se aproxima de Deus. Quando você ama, então a sua boca fala aquilo que Deus espera. Fala de amor. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu tivesse uma linguagem ou um entendimento teológico tão profundo, que eu fosse embasado na questão da interpretação da palavra, ainda que eu fosse alguém que pudesse manifestar de uma forma tão eloquente a palavra de Deus, tão fiel na verbalização, na verborragia, eu fosse fiel naquilo que Deus espera que eu fale, mas se eu não tenho amor, as palavras podem ser muito boas, muito bonitas e muito corretas, mas elas não reproduzem, elas não refletem na minha própria vida. Podem abençoar até outras pessoas, porque se eu falo da palavra, falo da verdade, mas se eu não tenho amor, essa verdade não está em mim, apenas as palavras. E nós precisamos viver não de palavras apenas, mas em obra e em verdade, como diz João. Escuta. O texto nos diz: ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu tivesse a linguagem do céu, sem demonstrar amor, eu não conseguiria, de fato, trazer à luz aquilo que Deus espera. Escuta, a eloquência sem amor mostra um dom que foi desperdiçado, pois a língua aprendeu a falar o que é ausente no coração. Uma frase para o teu coração. Não adianta a eloquência mostrada na boca, se a realidade das palavras que saiu não residem, não habitam nosso íntimo, nosso coração. E o texto ainda vai dizer: se conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, a conquista acadêmica e todo o potencial criativo humano, nós vimos aí nesse tempo uma corrida, né? Uma corrida em busca de uma vacina, uma corrida do zero, porque não conhecíamos o vírus, e foi uma corrida frenética, mas qual o fundo de tudo isso? Qual o fundo dessa questão toda que nós estamos vivendo? Economia, dinheiro.
por mais que o homem se aprimore na ciência, sem amor, o dinheiro sempre vem primeiro. A ganância sempre vem primeiro. E o objetivo nunca é abençoar o próximo, é enriquecer. Ainda que eu tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, ou seja, todos os milagres, irmãos, que podem ser feitos neste mundo sem amor, não falam nada com Deus, não representam nada para Deus. Jesus vai dizer em Mateus capítulo 7, versículo 21 e 22, ele vai dizer assim, escuta isso: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, ou seja, muitos chegarão diante de Deus e dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Ou seja, eu preguei a tua palavra, eu falei da tua palavra. E continuando o texto ele diz: em teu nome não expulsamos demônios. Eu não tive a ousadia de olhar para alguém endemoniado e dizer: sai em nome de Jesus. Só que ele quer receber os méritos pela pregação que ele fez. Ele quer receber o mérito que o nome de Jesus tem sobre o Espírito, porque não foi ele, foi o nome de Jesus que mandou o diabo embora. E ele ainda diz assim: em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Sim. Podemos expulsar demônios, fazer maravilhas, pregar maravilhosamente. Mas se não temos o Senhor como o Senhor da nossa vida, estas coisas não fluem, estas coisas não falam nada ao coração de Deus, porque não são consequentes do amor que flui no nosso coração. Essa é a grande questão. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, olha, a caridade, ela nunca foi a linguagem de Deus sem amor. Sem amor. A beneficência nunca foi, porque a graça que nos salva, não pelas obras para que ninguém se glorie. Deus disse: olha, não é pelas obras. As obras precisam acontecer sim, porque as obras são a materialização do amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, ou seja, Ele materializou o seu amor através de Cristo, porque Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós. A materialização do amor, o amor que se materializa em ações. Então essa ação precisa acontecer, mas quando esta ação é um fim em si mesmo, ela não resulta no amor, ela não é resultado do amor, ela é um interesse escuso do meu coração, uma segunda intenção, um desejo de retorno, de receber de volta, de recompensa, que de fato não resulta no amor de Deus. Nossa família precisa viver um amor real, nossa família precisa se desvincular deste amor que o mundo tem pregado, deste amor que o mundo tem colocado diante de nós. E nos diz ainda o texto: e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado. Olha, todo sacrifício que se faz dentro de casa, escuta, falando de família, muitas vezes sacrifica-se o relacionamento, o tempo, porque o trabalho é importante, porque a necessidade existe, porque sonha-se com o futuro do filho, o futuro mais confortável, a construção de algo, a aquisição de algo, mas não coloque a vida familiar em jogo por conta dessas questões
secundárias. A sua família precisa ser prioridade, porque ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, todo o sacrifício que eu posso fazer, mas sem amor, todo sacrifício não resulta em nada. E Deus, Ele diz para nós: aquele que não tem cuidado da sua própria casa, negou a fé, é como um infiel. Então nós precisamos olhar para Deus e permitir que esse amor de Deus exista em nós e possa nutrir a nossa família. Uma frase para o teu coração: eu me torno nada quando tudo que dou não é expressão fidedigna de amor. Ainda pensando neste amor tão importante que sem ele somos desconfigurados. Quando não colocamos o nosso próximo em primeiro lugar, quando não visualizamos o amor da forma que Deus espera que nós façamos, o desamor, ele nos desconfigura. Somos desconfigurados pelo desamor. 1 João 4,8 vai dizer, como já citei, Deus é amor. Deus é amor. Então, eu desconstruo a imagem de Deus em mim quando deixo de amar. E o que tem acontecido nos lares? Uma desconstrução da imagem de Deus. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Só que o que nós apresentamos é uma imagem totalmente invertida daquilo que Deus é. O egoísmo, a possessividade, o individualismo, os meus interesses sempre em primeiro. Ou seja, uma desconstrução total. E Deus está dizendo: olha, você está desconfigurado. Você precisa voltar à plenitude da minha imagem. Você precisa voltar à plenitude da minha semelhança. E como fazer essa viagem de retorno, essa configuração? Como fazê-la? Olha, analisando o meu amor, introduzindo, injetando em você este amor com a presença de Deus. Você quer saber qual a dosagem do amor que você precisa ter com os outros, para com a sua família? Agostinho de Hipona diz assim: olha, a medida do amor é amar sem medida. E Deus espera que isso aconteça. Amém, queridos? Nós precisamos vivenciar esse amor na nossa casa. Porque senão, irmãos, seremos apenas pessoas que se ajuntam, né? E haverá uma distância real entre os membros da família, ainda que residindo na mesma casa. Eu quero terminar essa minha fala com o texto de João 3,16, que você conhece muito bem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se nós precisamos de um alvo para focar, para não perdermos o fio da meada, se nós precisamos de um alvo para focar, para que nós possamos trilhar corretamente, a nossa família precisa mirar nesse Deus que ama, porque Deus amou, e Ele amou a sua família de tal maneira, que deu Jesus por ela, para que nós possamos reproduzir agora, na nossa casa, este amor, para que nós possamos nos dar por aqueles que são nossos, e por aqueles que não são. Que nós coloquemos o nosso próximo em primeiro lugar, porque Deus colocou-nos em primeiro lugar. Quando Ele entregou-se na pessoa de Jesus na cruz do Calvário, quando Ele tomou sobre si os pecados que eram nossos, Ele não agiu conforme o seu interesse,
em se justificar por ser perfeito, em não levar a culpa daquilo que não tinha culpa e não tem de fato. Mas a Bíblia diz que como ovelha muda, perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca, ele não se defendeu, ele não se preocupou em se defender, ele apenas tomou sobre si as nossas dores, a nossa culpa ele levou sobre si, isso por amor. Projetemos este amor dentro da nossa casa, vivamos esse amor que Deus espera que vivamos, em o nome de Jesus. Que o Senhor nos ajude, que Ele nos abençoe e continue ministrando ao nosso coração. Amém? Vamos orar mais uma vez. Deus Todo-Poderoso, Pai Santo, nós queremos manifestar mais uma vez a nossa alegria no Senhor. Analisando o amor, Pai, percebemos o quanto somos falhos, o quanto amamos os interesses, o quanto o dinheiro tem sido alvo do amor, o quanto o sexo tem sido alvo do amor, o quanto coisas terrenas, finitas, banais têm sido alvo do amor, mas o quanto de fato esse amor do Senhor tem se apagado dos lares, tem se apagado das famílias. Por isso eu quero te pedir, Deus, nos ajude a nos reconduzirmos a este amor perfeito. Nos ajude as famílias, Pai, a introduzirem em seu relacionamento este amor perfeito, oriundo do Senhor. Ajude, Pai, a termos uma família estruturada, firme, forte, alicerçada no cimento do amor, na cola do amor, na estrutura perfeita do amor. Deus nos ajude. No mundo em que a iniquidade se avança, aumenta, se multiplica, nós te pedimos, Pai, nos ajude, para que nós possamos exteriorizar amor na nossa casa, que a nossa casa seja de fato um lugar onde reina o amor, onde o amor é evidente, onde o amor traz sorrisos, onde o amor gera abraços, onde o amor gere palavras que abençoam, palavras de gratidão, palavras de apoio, onde o amor seja de fato a base para todas as coisas, para todos os pensamentos, para todas as palavras. Deus, eu quero te pedir, toma cada ente da nossa casa, cada membro da nossa família agora, Senhor, toca nele, ajude, Pai, para que ele possa ser aperfeiçoado em amor. Ajude, Pai, para que esse amor do Senhor possa ser tão evidente, que ele possa viver em família de forma feliz. No nome de Jesus, toca nesse irmão, nessa irmã, em um nome de Cristo. Amém. Amém, Senhor.